Bom, destacando agora a economia, amanhã será mais uma super quarta, com decisões sobre os juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. O nosso convidado aqui no Jornal Jovem Pan é o economista Pedro Patrão, sócio da HCI Invest. Tudo bem, Pedro? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Tudo bem, Thiago? Boa noite a todos. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Realmente amanhã é uma data relevante para esse último trimestre de 2023, onde a gente tem ali mais uma reunião para tomada de decisão nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então a gente vai ter ali a reunião do Banco Central americano e também a reunião do Banco Central brasileiro, onde a gente vive cenários um pouco diferentes, né? Nesse momento a economia americana muito pujante ainda, e a gente tem ali o Banco Central americano com diversos desafios ainda para poder controlar a inflação, que está bem acima da meta, e seguindo super pressionada por conta de um país que vem crescendo acima das previsões e também um mercado de trabalho que continua bastante aflorado ali e superaquecido. E aqui no Brasil a gente vive um contexto um pouco diferente, onde a gente tem a nossa inflação um pouco mais controlada para esse ano e para 2024 também, só que a gente possui aqui outros desafios que foram aflorados na semana passada, que é a questão envolvendo o nosso fiscal aqui, que é o nosso grande desafio. Então, essa quarta-feira vai ser ali um termômetro para a gente poder entender um pouco melhor como será conduzida a política monetária nos Estados Unidos para esse final de 2023 e também como o nosso Banco Central se ele vai ali dar algum pitaco, digamos assim, com relação à condução de política fiscal aqui no nosso país, que na sexta-feira passada, depois de uma entrevista do nosso presidente, a gente ficou ali um pouco mais bagunçado do que a gente pensaria para esse final de 2023. O que chama atenção é o seguinte, né? A semana ou os 2 dias que antecedem a superquarta são 2 dias em que o mercado fica num compasso de espera. E essa semana aqui no Brasil é uma semana mais curta por causa do feriado. Interessante que no mercado financeiro hoje houve uma inversão do que aconteceu ontem. O dólar teve uma queda de 0,11%, cotado a R$ 5,041, e a Bovespa uma alta de 0,54%. É um mau humor que tem a ver com essa superquarta ou não dá para classificar como mau humor? Eu acho que não daria para a gente classificar como um mau humor, tá, Thiago? Eu acho que o mau humor ficou para sexta-feira, tá, onde a gente teve muita volatilidade, né, nos principais mercados que compõem, né, o mercado financeiro de uma forma geral. Então, o mercado de juros futuro, o próprio dólar, né, a própria bolsa se movimentaram bastante na última sexta-feira. E essa semana a gente teve altos e baixos também, mas uma redução dessa volatilidade e o nosso mercado aqui no Brasil acompanhando, né, um pouco mais ali na risca o bom humor no exterior, né? Lembrando que a perspectiva para essa reunião do Banco Central americano é uma perspectiva de manutenção da taxa de juros, tá? Então, essa manutenção acaba fazendo com que a gente tenha, né, uma melhora dos mercados de risco, né? Você pode imaginar que se a gente não tiver uma nova alta de juros, por mais que esse juros já esteja alto lá nos Estados Unidos, faz com que a gente tenha um apetite um pouco maior por risco, né? Então, os investidores buscam, né, ali o mercado de renda variável. Então, hoje as bolsas lá fora tiveram um pregão positivo. E aí, consequentemente, a gente acompanhou aqui o bom humor lá fora, até porque a gente também está acompanhando, né, a temporada de resultados do terceiro trimestre, tanto das empresas aqui no Brasil quanto das empresas lá nos Estados Unidos, e os resultados dessa semana foram positivos. Então, o mercado também teve essa parte micro, né, ajudando a gente ter tido aí uma boa performance hoje em praticamente todos os mercados. Ô Pedro, você sabe que nós jornalistas achamos que os economistas têm bola de cristal. Então eu te pergunto, aqui o Copom aposta de 0,5 ponto percentual, você acha que vai ser isso mesmo? E os juros americanos, hein? Qual a projeção?
Para essa super quarta tá até um pouco fácil, Thiago. Lá fora, a grande já consenso de mercado que a gente vai ter a manutenção dos juros entre 5,25% e 5,5% nos Estados Unidos. E aqui o consenso também geral do mercado é que a gente vai ter ali um corte de 0,50 pontos percentuais na nossa Selic aqui no Brasil. A grande questão envolvendo a política monetária nos Estados Unidos vai ficar ali para a reunião de dezembro, tá? Que mesmo hoje a gente teve ali uma sequência a semana como um todo, né? Uma sequência de dados que foram praticamente ali em linha com o que o consenso esperava. Hoje o mercado, as bolsas de aposta do mercado futuro, na Bolsa de Chicago, o mercado está colocando ali por quase 70% para que a gente tenha a manutenção também dos juros americanos nessa banda de 5,25 e 5,50 para dezembro também. Ou seja, a gente não teria mais nenhuma alta, né, prevista para os juros americanos até o final do ano, tá? Aqui no Brasil, a gente, na última reunião, né, o nosso Banco Central, ele havia colocado, né, ele havia contratado ali, dito para o mercado que a gente iria ter até o final do ano cortes de 0,50, né, como praticamente dito e feito ali. A grande questão que envolve aqui a política monetária aqui no Brasil de fato, qual vai ser a taxa de juros final para 2024, claro, visto que a gente vai ter um juros americano mais alto do que a gente imaginava, né, para daqui a 12 meses para frente, por exemplo. E Pedro, né? Você citou o emprego nos Estados Unidos, mas temos também números positivos do emprego aqui no Brasil. Hoje tivemos a divulgação, o desemprego caiu a 7,7% no terceiro trimestre, de acordo com o próprio IBGE. É o menor patamar desde fevereiro de 2015 e com um recorde de brasileiros ocupados. Essa sinalização mostra o que em relação à própria economia? Olha, ótimo ponto. Tá? Isso mostra o quanto a fotografia do Brasil hoje é uma fotografia positiva. Tá? Então, a gente teve na semana passada também dados de inflação, foi divulgado o IPCA 15, o número ele veio em linha com o consenso do mercado. Quando a gente abre ali o número veio melhor em algumas linhas, tá? Que a gente avalia. A questão do emprego, né, também muito positiva. O país vem também entregando dados de crescimento melhor do que a gente imaginava, então provavelmente a gente vai entregar um crescimento para 2023 melhor do que a gente imaginava ao longo desse ano como um todo. Então a fotografia para o nosso Brasil, para o fechamento desse 2023 e até carregando para 2024, é uma fotografia muito positiva, tá? Por isso que a questão envolvendo os desafios fiscais para 2024 é que geram essa apreensão do mercado se de fato a gente não vai ter nenhuma mudança, né, com relação ao nosso planejamento, né, e essas pequenas mudanças, né, por mais que até mesmo previstas pelo mercado, sendo feitas de forma antecipada, que causam esse medo, né? Claro. Porque você imagina o seguinte, né? Quando a gente olha para o Boletim Focus dessa semana, né, que é o consenso dos economistas aqui no Brasil, a gente já tinha um déficit fiscal para esse ano e para o ano que vem, de uma forma geral, ali em média entre 0,7 e 0,8, tá, do nosso PIB. Então você imagina o seguinte, o nosso arcabouço fiscal, ele colocava ali uma previsão da gente chegar ali a ter uma banda que poderia chegar ali a 0,25 de déficit com relação ao nosso PIB, né? Perfeito. Então, quando a gente tem essa discussão de mudança desse déficit zero que a gente iria buscar em 2024, por exemplo, quando a gente traz isso para a discussão já hoje, isso causa um medo muito grande no mercado, por mais que a gente já havia previsto, né, uma banda maior para 2024 desse déficit. Ok. Tá? Bom, Pedro, muito obrigado mais uma vez. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Conversamos com o economista Pedro Patrão, sócio da HCI Invest. Venha mais vezes. Volto sempre. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado a todos aí. Uma boa noite. Obrigado.